Programação social, o maior obstáculo para seduzir mulheres. Se você leu meu segundo livro, Direto ao Ponto e Sem Rodeios, já sabe que eu divido as mulheres de interesse em 4 categorias gerais. Reciprocadoras, mulheres que querem fazer sexo com você em algum momento no futuro próximo ou distante e não tem problema nenhum em deixar isso claro. Rejeitadoras, mulheres que não querem fazer sexo com você em momento algum no futuro e não tem problema nenhum em deixar isso claro. Fingidoras, mulheres que querem fazer sexo com você em algum momento no futuro próximo ou distante, mas vão temporariamente ou indefinidamente fingir que não estão atraídas por você e não estão particularmente animadas em compartilhar sua companhia. Perdedoras de tempo. Mulheres que, na maior parte, não estão atraídas por você romanticamente ou sexualmente, mas vão temporariamente ou indefinidamente dar a impressão enganosa de que estão dispostas a potencialmente fazer sexo com você só para te motivar a bajulá-las e entretê-las, ser um ouvido empático quando estão frustradas ou fornecer favores financeiros e não financeiros quando precisam de uma mãozinha. Aqui vai a notícia ruim. Se você está gastando muitas horas, dias, semanas e meses tentando levar para a cama mulheres que são rejeitadoras e perdedoras de tempo, você está realmente desperdiçando seu tempo, valioso. Esse é provavelmente o segundo maior erro que vejo muitos homens solteiros e heterossexuais cometerem com mulheres. O primeiro maior erro é nem abordar mulheres de jeito nenhum, por causa do medo de ser rejeitado, dispensado, criticado, insultado ou humilhado. Simples e direto, existem algumas mulheres que nunca, jamais vão namorar você ou fazer sexo com você. Quanto mais rápido você aceitar isso e lidar com a realidade, menos tempo vai desperdiçar perseguindo mulheres de forma improdutiva. Existe um termo para homens que continuam perseguindo persistentemente uma mulher, especialmente de forma agressiva, mesmo depois que ela já deixou cristalino que não está atraída nem interessada em fazer sexo com você. Isso se chama perseguição, stalking. Não se deixe ser visto como um psicopata perseguidor. Quando você ganha essa fama, é difícil se livrar dela. Depois, tem algumas mulheres que podem estar atraídas por você e possivelmente interessadas em fazer sexo, mas não estão nem um pouco interessadas em sexo casual de qualquer tipo. Isso me leva de volta à minha categorização de onde as mulheres se encaixam na escala de inibidas eroticamente versus desinibidas eroticamente, de 1 a 5. Se uma mulher está atraída por você, mas ela é uma 5, você não vai levá-la para a cama. Nem perca tempo tentando. De novo, uma mulher 5 mal está interessada em sexo pré-marital, quanto mais em sexo casual. Eu namorei pelo menos 3 ou 4 mulheres a longo prazo na minha vida que eram 5 genuínas. Fiz sexo com 2 delas, e como nosso relacionamento não terminou em casamento, elas se arrependeram de ter feito sexo comigo. Alguns caras argumentam que ética não tem lugar na busca por sexo casual. Eu argumento que tem sim. Deixe essas 5 em paz. Eu iria mais longe e diria, deixe as 4 em paz também. Sabe todas essas mulheres andando por aí dizendo coisas tipo todos os homens são cachorros ou todos os homens são porcos? Essas são mulheres que antes eram 5, mas porque foram enganadas ou manipuladas para fazer sexo, agora são 4 bem amargas. Não vou te forçar a seguir todos os meus conselhos, mas minha melhor recomendação é: não persiga 4 verdadeiras nem 5 verdadeiras para sexo casual, mesmo que algumas delas te achem atraente e interessante. Deixe essas mulheres guardarem o corpo delas para homens que estejam genuinamente interessados em um relacionamento monogâmico de longo prazo com elas. Não as engane. Se você conseguir levar uma 4 ou 5 verdadeira para a cama, há 99,99% de chance de que seja porque você mentiu, enganou ou manipulou elas de alguma forma. Garanto que não vai ser porque você foi direto e honesto sobre seu desejo por sexo de curto prazo e não monogâmico. Agora, vamos às mulheres que você deveria perseguir para sexo casual.
as 1, 2 e 3. Pelo menos 2/3 das mulheres 1 vão ser reciprocadoras. 9 em cada 10 vezes elas não vão jogar joguinhos, a menos que sejam uma fingidora íntegra, ou seja, uma 1 fingindo ser 3, 4 ou 5. Mas normalmente são as 2 e 3 que tentam se apresentar como 4 e 5. De novo, é aqui que entra o comportamento Mode 1. Por enquanto, vamos deixar as perdedoras de tempo de lado e focar nas reciprocadoras, rejeitadoras e principalmente nas fingidoras íntegras. Bem no meio entre reciprocidade entusiasmada e rejeição abrupta está a resistência ou relutância. Por que a gente resiste a algumas coisas que queremos? Vou te explicar como se eu estivesse falando com um aluno do primeiro ano do ensino médio. Eu amo bolo alemão de chocolate. Amo mesmo. Bolo alemão de chocolate, peach cobbler, biscoitos de casamento mexicano, cheesecake de limão caseiro e sorvete caseiro são minhas 5 sobremesas favoritas. Naturalmente, se eu estiver de dieta, digamos low carb, e tentando baixar muito minha porcentagem de gordura corporal, eu não vou me entupir de bolo alemão de chocolate. O que me impediria de trapacear e comer uma fatia? Minhas próprias justificativas para a resistência. Justificativas para a resistência vêm de dias, semanas, meses ou anos de lavagem cerebral psicológica em si mesmo, de que algo é ao mesmo tempo desejável e prazeroso, mas também prejudicial a longo prazo. Bolo alemão de chocolate. Por que é desejável e prazeroso? Tem um gosto incrível, deixa minhas papilas gustativas felizes. Adoro a cobertura e adoro as nozes pecãs. Por que é prejudicial? Vai me tirar da dieta. Vai me fazer ganhar peso e possivelmente ficar gordo. Muito açúcar pode causar cáries ou, pior, diabetes. Quando algo é completamente desejável e praticamente sem lado negativo, a escolha é fácil: aceitar o que é oferecido e retribuir o que é proposto. Por outro lado, quando algo só oferece desvantagens e prejuízos e muito poucos benefícios, também fica fácil rejeitar a oferta ou recusar o convite. Em qualquer momento, todos nós, seres humanos, somos guiados por um ou ambos dos 2 tipos de comportamento, nosso lado impulsivo e nosso lado racional. Não sou psicólogo licenciado, então não vou ficar muito acadêmico nisso, mas de forma geral, muita gente da área de psicologia concordaria que o que estou dizendo faz sentido. Todo dia temos literalmente centenas, se não milhares de desejos crus e impulsos emocionais passando pela nossa mente o tempo todo. Como homem, você já esteve perto de uma mulher muito atraente e sexy e quis impulsivamente apertar os peitos dela ou agarrar a bunda? O que te parou? Você já ficou tão bravo com alguém que literalmente pensou em esfaqueá-lo ou atirar nele? O que te parou? Você já teve um chefe te irritando tanto que quis xingá-lo e mostrar o dedo do meio? O que te parou? Sua mente consciente te parou. A parte da sua mente que é a porteiro dos seus pensamentos e impulsos. A parte que geralmente sabe o que é certo ou errado, ético ou antiético, legal ou ilegal, apropriado ou inapropriado. Você nasceu com um senso natural de certo versus errado? Em parte sim, na maior parte não. A maior parte do que consideramos comportamento apropriado versus inapropriado vem do que chamamos de condicionamento social ou programação social. Quando falei em Londres em novembro de 2010 no Direct Approach Dating Summit for Men, não houve 2 palavras que usei mais frequentemente, especialmente ao falar sobre por que as mulheres se comportam do jeito que se comportam, do que programação social. Se você é um cidadão racional, objetivo e obediente da sociedade, sua programação social governa praticamente tudo o que você faz ou evita fazer. A maior parte dos seus valores morais, éticos e princípios pessoais vem da sua programação social. Quando muitos dos seus desejos crus e impulsos emocionais dizem sim, sua programação social diz não ainda mais alto. Quando seus desejos crus e impulsos dizem eu quero isso, sua programação social grita você não precisa disso. Você já viu desenho animado em que o personagem tem um anjinho no ombro direito e um diabinho no ombro esquerdo? Pode-se dizer, de certa forma, que sua programação social é o anjinho da sua mente e seus desejos crus e impulsos emocionais são o diabinho da sua mente. A voz que falar mais alto na sua mente em qualquer momento é a voz que você vai ouvir. Você já conheceu pessoas, tipo certos adolescentes que são muito rebeldes por natureza?
Você tende a ficar rebelde com os outros e com a sociedade quando está numa fase em que quer obedecer mais ao seu lado impulsivo do que ao lado da programação social. Estudantes do ensino médio vivem isso muito. Muita gente, especialmente adolescentes, vê a programação social como a parte da mente que dá conselhos chatos e convencionais, e o lado impulsivo como a parte que cria excitação espontânea e mais diversão social. Só tem uma coisa pior do que ser rebelde. Você já interagiu com alguém que não parece ter lado de programação social nenhum? Sem mente racional e objetiva? Quase todo o comportamento é impulsivo e impetuoso? A maioria dos psicopatas e sociopatas é assim. De novo, não quero ficar técnico demais, mas em termos leigos, essa é a base de pessoas vistas como delirantes, psicóticas, loucas de pedra, perturbadas mentalmente ou simplesmente loucas. Essas pessoas não têm senso consciente de certo versus errado ou apropriado versus inapropriado. A mente delas opera principalmente ou exclusivamente nos desejos crus e impulsos emocionais. Uma pessoa rebelde geralmente é, no fundo, psicológico sã. Ela tem consciência de que está indo contra as recomendações da programação social. Uma pessoa louca nem percebe que a programação social existe. No mínimo, o volume da voz interna da programação social dela é tão baixo que ela nunca ouve, reconhece ou segue. Todos nós temos momentos em que cedemos mais aos desejos crus e impulsos emocionais do que ao lado racional, lógico, objetivo e de programação social da mente. Você já teve sua vida ameaçada? Já teve seu senso de sobrevivência ameaçado? Aviso, spoiler de filme vindo. Lembra da cena climática no suspense Seven, com Morgan Freeman e Brad Pitt? Você acha que o personagem do Pitt ouviu o lado da programação social ou o lado impulsivo emocional? Se você viu a cena climática daquele filme, viu o personagem de Brad Pitt lidando com as emoções enquanto ouvia o raciocínio do parceiro de lei, o personagem de Morgan Freeman. Naquele momento, ele estava vivendo um conflito interno. Seus impulsos emocionais crus estavam em guerra com sua programação social. No final, o lado emocional venceu. Posso citar pelo menos meia dúzia de vezes na minha vida em que eu estalei, ou seja, vivi uma loucura temporária. Acho que a maioria de nós já viveu isso, pelo menos uma, duas ou três vezes, em público ou em particular. Quando você estala, toda a sua mente é controlada pelos desejos crus e impulsos emocionais. A voz do pensamento racional e da programação social foi silenciada e temporariamente desativada. Voltando ao assunto da sedução sexual, você geralmente vai encontrar 3 cenários ao tentar seduzir uma mulher. Cenário número 1. Reciprocidade total. Seu desejo, você quer foder a mulher de interesse. Sua ação, você deixa claro de forma direta e honesta que quer trocar orgasmos com ela. Processo de pensamento dela. Ela não consegue identificar um motivo válido para não fazer sexo com você. Resultado final: você acaba fazendo sexo com essa mulher. Segundo cenário, rejeição abrupta. Seu desejo, você quer foder a mulher de interesse. Sua ação, você deixa claro de forma direta e honesta que quer trocar orgasmos com ela. Processo de pensamento dela. Ela te vê como não sendo o tipo dela e não tem nenhum interesse em sexo pré-marital ou sexo de curto prazo e não monogâmico. Resultado final, essa mulher deixa claro, de um jeito ou de outro, que simplesmente não está interessada em compartilhar sua companhia de forma íntima. Ela encerra a conversa abruptamente. Terceiro cenário. A mulher está relutante e está resistindo a você. Seu desejo, você quer foder a mulher de interesse. Sua ação, você deixa claro de forma direta e honesta que quer trocar orgasmos com ela. Processo de pensamento dela. Voz do desejo cru e impulso emocional. Ele é bonito, ele é sexy, ele é confiante. Quero deixar ele fazer sexo comigo. Voz da programação social. Você é uma boa moça inocente e íntegra. Se fizer sexo com ele rápido ou fácil demais, ele vai te ver como puta ou vagabunda. Não ceda aos seus desejos carnais. Ela continua conversando com você, mas começa a dizer coisas tipo: eu sou uma mulher respeitável e não sou qualquer uma.
Ela enfatiza que está idealmente procurando um relacionamento monogâmico de longo prazo. Realisticamente, para as situações dos cenários 1 e 2, você não precisa do conselho oferecido neste livro. O primeiro cenário mostra que nem todo sexo acontece como resultado direto de sedução. Conheço alguns homens, como atletas profissionais, cantores, músicos e outros tipos de celebridades da indústria do entretenimento e figuras públicas que raramente ou nunca precisam realmente seduzir uma mulher para fazer sexo com ela. Tem homens que simplesmente têm isso. Deus os abençoe. Eles fazem o que fazem e as mulheres jogam a buceta neles. Eu já vivi esses momentos com certas mulheres. Teve mulheres com quem fiz sexo sem fazer ou dizer nada fora do comum. A mulher gostou da minha aparência física e do meu nível geral de confiança e simplesmente me deu sinal verde para fuder ela. Tem que amar esses momentos se você vive eles. Regra de sedução verbal número 1. Não tente seduzir uma mulher para fazer sexo com você em situações em que as habilidades de sedução verbal realmente não são necessárias. Se a mulher que você abordou está simplesmente muito atraída por você e, mais ainda, muito excitada, não precisa entrar no modo sedução. Vá direto ao ponto. Para o cenário 2, você fez sua parte, deixou claro de onde vinha e ela deixou claro que não estava na mesma página. Deixe ela em paz e passe para a próxima mulher de interesse. Muitos homens desperdiçam tempo demais e dinheiro sendo excessivamente persistentes com mulheres que já os rejeitaram claramente. Deixe para lá. Lembra o que falei sobre perseguir mulheres 4 e 5? Deixe essas em paz. Vá atrás das 1, 2 e 3. Mentir para mulheres, enganar mulheres e manipular mulheres não é sedução. Você gostaria que alguém te vendesse um prato vegetariano que na verdade tinha pedacinhos de carne e frango? Não, ninguém quer pagar por um produto ou serviço que não representa o que foi anunciado. Isso é propaganda enganosa e altamente antiético. Vou repetir até cansar. Não tente fazer mulheres se envolverem em sexo de curto prazo ou não monogâmico, dando a impressão enganosa de que você quer sexo de longo prazo ou monogâmico. Não importa que argumento você tente inventar, isso está simplesmente errado. Você está pedindo karma ruim. Regra de sedução verbal número 2. O principal propósito da sedução é neutralizar e superar os sentimentos de indiferença, relutância ou resistência da mulher. Sedução não é se tornar irritantemente persistente, enganador ou manipulador em resposta a uma rejeição da mulher. Foi só para situações como o cenário 3 que eu decidi escrever este livro e oferecer alguns dos meus melhores conselhos. Situações em que a mulher não está reciprocando totalmente seus desejos e interesses sexuais, mas também não está te rejeitando abruptamente. Lembra da personagem de Scarlett Johansson, Cristina, no filme de comédia romântica de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona? Nesse filme, o personagem de Juan Antônio, maravilhosamente interpretado por Javier Bardem, exibe muito o comportamento molde-Juan. Juan propõe um homenagem atroz com Cristina e Vicky. Vicky reage imediatamente de forma negativa, mas Cristina, na maior parte, topa o programa de Juan. Cristina deixa claro para Juan que não vai entregar fácil. Você tem que me seduzir, diz Cristina para Juan. Resumo rápido até aqui. O primeiro fator que vai afetar se você vai ter um tempo fácil ou mais desafiador seduzindo uma mulher depende de quanto da programação social dela você precisa quebrar. Uma mulher 5, genuína, segue a voz da programação social praticamente o tempo todo. Ela quer se casar e geralmente se importa com o que a sociedade pensa dela. Por outro lado, uma mulher 1 escuta mais a voz dos desejos crus e impulsos emocionais. Ela não liga para o que os outros pensam dos hábitos e atividades sexuais dela. Às vezes, você simplesmente não precisa seduzir uma mulher. Se ela acha sua aparência física atraente ou sua atitude geral, jeito de ser, comportamento e forma de se expressar verbalmente atraentes e sexy, ela simplesmente vai te dar o sinal verde para fazer sexo com ela. Mentir, enganar ou manipular mulheres para levá-las para a cama é altamente antiético e não representa sedução eficaz.
Não tente enganar mulheres para fazer sexo. Não desperdice tempo perseguindo constantemente uma mulher que já deixou claro que tem muito pouco ou nenhum interesse em compartilhar sua companhia de forma romântica ou sexual. Passe para a próxima mulher de interesse.